O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ir sentando. Senhor, hoje eu me rendo. Reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Quando eu falar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. E se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar.
Hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito, do teu Espírito. Vai levantando tuas mãos, para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Levante suas mãos, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti. Peça isso para Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Filhos, na primeira leitura de hoje, nós temos o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Vejam, quem já leu os Atos dos Apóstolos sabe muito bem os passos que aconteceram após a ressurreição de Jesus e o início da igreja primitiva. Os apóstolos que estavam amedrontados, depois da ressurreição e do derramamento do Espírito Santo, receberam uma força nova, um ânimo novo. É sempre assim. Todas as vezes que nós lembramos do que a ressurreição realiza, nós temos ânimo novo. Todos os anos, quando nós celebramos a Páscoa do Senhor, parece que mesmo que a gente estivesse na tibieza, mesmo que a gente estivesse desanimado, é como que a graça da ressurreição, ela toma conta do nosso coração e ela vai ressuscitando a nossa fé, ela vai colocando a nossa fé de pé novamente, para que nós possamos nos fortificar e ir vivendo a Páscoa de domingo em domingo até a grande Páscoa, quando nós estivermos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Muito bem, acontece o seguinte: depois de Pentecostes, aí que Pedro, depois da ressurreição, aí que Pedro vai entender o que Jesus tanto quis dizer quando ele tinha que sofrer, morrer, ele iria ressuscitar. Eles agora entendiam que eles foram ordenados os chefes da igreja, os apóstolos, e agora eles continuavam a missão que Jesus tinha dado. Jesus continuava vivo, ressuscitado, através da Eucaristia dominical, mas Jesus também se fazia presente no testemunho que eles davam de tudo aquilo que eles tinham vivido com nosso Senhor. E esse testemunho era de tal forma forte, que tudo aquilo que Jesus um dia realizou, eles também realizavam. Eu, esses dias, talvez tenha repetido algumas coisas, mas vejam, se Jesus curava, agora Pedro curava. Mas se Jesus foi perseguido, agora Pedro também era perseguido. Porque aquele que quiser ser discípulo do Senhor verdadeiramente, precisa tomar a sua cruz
e seguir o Mestre. Amém? Se você quer ser discípulo do Senhor, se você quer viver este carisma que Deus deu através da Fraternidade São João Paulo II, e o carisma da fraternidade é nada mais, nada menos do que viver a graça batismal que nos foi dada com radicalidade. Viver o teu batismo é seguir o teu discipulado, é seguir nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida, nos teus atos, em tudo aquilo que você faz. É preciso que aconteça contigo o seguinte: você precisa ser no meio do mundo um outro Cristo. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Cristo. Elas precisam olhar para você e sentir Cristo. Na tua palavra você precisa revelar Cristo através das palavras que você diz. Nos teus gestos você precisa revelar Cristo. Sabem por quê? O cristianismo está em crise. E eu digo em crise sim, porque nós vivemos um tempo de cristãos que por qualquer coisa negam a sua fé, de cristãos que só querem receber, mas negam o testemunho e o sangue derramado de tantos apóstolos e mártires da igreja até hoje. Nós hoje por qualquer coisa abandonamos o caminho do Senhor, por qualquer coisa nós deixamos a igreja, nos esquecemos que nós não somos meramente membros de uma igreja como qualquer outra. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Você é pedra viva da igreja. A Fraternidade São João Paulo II é o corpo de Cristo nesta terra. Você que carrega esse sinalzinho, cadê o teu sinal? Quem é consagrado aqui? Levante o seu sinal. Eu quero ver o sinal, não sua mão. Você que carrega este sinal, você é membro do corpo de Cristo nesta terra. E porque você é membro do corpo de Cristo, você precisa dar exemplo daquilo que você se espelha. Se eu sou a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso ser no meio do mundo para os meus irmãos, para a minha família, no meu matrimônio, no meu trabalho, um outro Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. Quando nós percebemos que o nosso batismo não vai bem, quando as pessoas olham para a gente e encaram que nós somos mais um mundano, mas não olham para a gente percebendo que existe algo diferente. Os primeiros cristãos cativavam pelo modelo de vida. Está entendendo? Será que você cativa pelo modelo da tua vida? Hein? Você tem dado bom testemunho de cristão? Pergunta para o teu irmão aí, vamos se provocar uns aos outros aí. Diga, você tem dado bom testemunho de vida, irmão? Olha aqui. Escute aqui. Irmãos, a comunidade primitiva de tal forma era assemelhada a Cristo, que eles tinham um fogo, um entusiasmo, uma parresia, uma graça tão grande no coração, que pregavam com a mesma força e o mesmo entusiasmo de Cristo. Se o nosso Senhor curou muitos enfermos, se o nosso Senhor acolheu muitas pessoas, como nos diz o Evangelho de hoje, Ele alimentou a muitos, deu pão a muitos, porque aquele povo estava cansado. Assim também os apóstolos no meio do mundo, onde eles estavam, eles eram chamados a levar Jesus e alimentar os corações que estavam necessitados, com fome de Deus, com a presença de Deus que habitava neles. Por conta disso eram perseguidos, foram colocados na cadeia, soltos pelo anjo. Depois levaram eles de novo de volta na presença do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o grupo de sacerdotes ali, de mestres da lei, e começaram a questioná-los porque eles estavam pregando. Aí vejam, entra Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de São Paulo. A escola de Gamaliel
digamos assim, era a top da época, não é? Gamaliel chega e diante dos cristãos diz assim: olha, vamos parar com isso, porque já tinham passado outros revolucionários. A leitura de hoje nos fala que tinha aparecido Judas o Galileu e tinha passado. Teudas também tinha aparecido e tinha passado. Então Gamaliel, muito sabiamente, ele diz assim: olha, vamos parar com isso, porque se essa obra desses caras aí for verdade, ela vai continuar. Deus vai dar testemunho, mas se não for verdade, ela vai acabar. Filhos, esta obra é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta obra é o corpo de Cristo no meio da terra. Esta obra não acabou e não vai acabar, e jamais acabará, nem pela vontade do homem, nem pela vontade da política, nem pela vontade de ninguém, porque a obra que nós estamos vivendo não é uma obra humana. O que nós estamos vivendo aqui é uma obra divina. Nós somos o corpo vivo, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais se acabará, jamais. Não aplauda por mera conveniência. Não aplauda. Se for para mim, menos ainda, porque eu não preciso. Mas aplauda se você acredita naquilo que eu estou falando. Olha, eu gosto muito de catequizar, mas como é triste quando eu começo a pregar e às vezes eu não sei se vocês estão entendendo o que o padre está falando. Eu não sei se vocês compreendem que a igreja que nós estamos aqui hoje é a mesma igreja de Pedro, de Tiago, de João. A mesma igreja. Se nós estamos aqui é pelo sangue dos mártires. Mas por que me chama muita atenção essa leitura de hoje? Há 10 anos atrás, aliás, 8 anos atrás, no dia 14 de março, eu estava reunido com Dom Fernando e disse para ele o seguinte: Dom Fernando, eu preciso falar com o senhor. E ele me disse assim: pois não, padre, como é que está a reforma da igreja? Eu estava reformando a Santo Antônio. Eu disse para ele: olha, o senhor me desculpe, mas hoje eu não vim falar de reforma de igreja. Eu vim falar sobre o meu coração. Respirei fundo e ele colocou a mão no queixo e curvou a cabeça. Fedeu, não é? Mas já estava me preparando para algo negativo. Disse: olha, há 2 anos Deus vem inquietando o meu coração. Eu fui recebendo um chamado, não sabia muito bem o que era, mas eu senti um chamado de começar um instituto religioso. Contei para ele tudo o que tinha se passado e o que tinha movido o meu coração. Escute o que o padre vai dizer. No meio de tudo isso que eu falei, ele recebeu a fraternidade, mas ele me contou numa outra conversa, que escutando, não sei se o conselho de presbíteros, alguém se levantou e disse assim: Dom Fernando, se isso for de Deus, vai continuar. Se essa obra não for de Deus, ela vai acabar. Eu do fundo do meu coração confesso a vocês, o irmão Samuel e o irmão Barnabé, mais o Samuel, são testemunhas disso. Puxa o microfone para ele ali, dá um testemunho da verdade, não é? Quantas vezes eu quis que a fraternidade não acontecesse? 1 milhão de vezes. Quando eu falava com esses meninos, todos novinhos, eu dizia assim: gente, vocês têm noção do que nós vamos viver juntos? Eu sou chato, pode ser que a gente passe fome, pode ser que a gente não tenha onde morar. Vocês têm certeza que vocês querem viver isso por conta de nosso Senhor Jesus Cristo? E o que vocês respondiam? Que sim. Eram 6, sobraram 3, glória a Deus, né?
Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Os vitoriosos levantem a mão, não é? Vejam, diante dessa realidade, a palavra de Deus, ela vem viva. Deus traz uma palavra viva, e mesmo que eu não tenha preparado, o Espírito Santo de Deus traz uma palavra para cada momento de resposta para a nossa vida. Hoje essa palavra vem para confirmar aquilo que nós somos. A fraternidade São João Paulo II não é obra de homem nenhum, não nasceu do desejo da carne e nem do desejo do homem, mas nasceu do coração da Trindade Santa. Somos na igreja a manifestação da face de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a face do Cristo sacerdote que se imola pelos outros, a face do Cristo vigoroso, o bom pastor que quer dar a vida pelas suas ovelhas. Toda congregação religiosa, o seu carisma tem que mostrar uma face para a igreja. A face da fraternidade é o Cristo jovem, vigoroso, o bom pastor. O Cristo que tem força e que tem entusiasmo para levar a palavra como Ele sempre fez. Vejam, se nosso Senhor está à direita de Deus Pai, Ele age na igreja ressuscitado, através dos sacramentos, através da sua palavra, mas Ele age também através dos religiosos e sobretudo dos sacerdotes. Portanto, hoje eu tenho que dizer para vocês: ide, vão cumprir a missão que Deus vos deu, vão fazer aquilo que Deus chamou. Os discípulos não tinham tempo para ficar olhando para si. Porque eu estou com fome, porque eu estou cansadinho, porque eu estou na prisão, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Não dá tempinho para nada, não posso fazer nada. Não tinham tempo para pensar nisso. Sabe por quê? Porque a salvação das almas era mais importante. O que eles tinham experimentado da ressurreição, eles queriam que os outros experimentassem. Irmãos amados, prestem atenção. Nós precisamos trabalhar, porque nós estamos chegando no último tempo da igreja. Nós precisamos trabalhar pela salvação dos homens. Sabe por quê? Pode ser que o teu colega, o teu amigo não se converta, não tenha tempo, e por isso não se salve, porque nós estamos muito próximos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá anunciar a palavra do Senhor, não dá mais tempo para esperar. Eu me lembro o Monsenhor Jonas Abib falando isso, e às vezes eu pensava: será que isso não é da cabeça do Monsenhor Jonas? Hoje eu vejo com os meus próprios olhos, eu sinto o pulsar do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala ao coração sacerdotal: a hora está chegando. Por isso, comunidade, fraternidade São João Paulo II, é hora de sair em missão, de arregaçar as mangas e sair para pregar. Para isso Deus nos deu modelos, Deus nos deu baluartes. Sabe por quê? Porque o fundador é falho, porque o fundador tem desejo de Deus, mas é um pecador. Mas Deus nos deu 5 baluartes que são modelo para nós. Em primeiro lugar, São João Paulo II. Mas eu posso afirmar para vocês que nessa escala, depois de São José e de Nossa Senhora, que toda a comunidade precisa ter, depois de São João Paulo II vem São Pio de Pietrelcina. Eu quero falar para vocês, há 10 anos atrás, quando eu estava na crise da fundação, eu queria muito que alguém dissesse para mim que não era carisma, que não era de Deus, e que eu parasse aquilo por ali, porque eu tinha medo. Eu resolvi fazer uma viagem. Eu resolvi ir a Roma. Eu queria conhecer San Giovanni Rotondo, e eu queria ficar lá, porque eu precisava escutar Deus.
Eu queria saber o que é que Deus estava querendo de mim naquele momento. Essa viagem foi fantástica. Fantástica. Nessa viagem nós tivemos a oportunidade de estar muito próximos do Papa Francisco, sem que nós tivéssemos combinado nada, eu e um dos cofundadores. Depois disso, tive a graça de celebrar no túmulo de São João Paulo II. Depois fomos então a San Giovanni Rotondo. Até no túmulo de São João Paulo II eu estava relutante. Quando eu cheguei em San Giovanni Rotondo, desci uma escada, uma rampa, para ir no túmulo do Padre Pio. Cheguei e vi o corpo dele, e algo me tocou profundamente. Para quem não sabe, uma das confirmações da fraternidade é que o José Daniel, que é fundador de uma comunidade chamada Aliança de Paz, teve um sonho quando foi a San Giovanni Rotondo e recebeu 2 relíquias de São João Paulo II. E naquele sonho, Padre Pio aparece para ele e diz assim: vá e leve esta relíquia para o Padre Ailton. Ele foi e entregou para mim. Eu vou encurtar a história porque é longa. Isso foi um sinal muito forte. Mas o que é que tinha Padre Pio a ver com isso? Eu fiquei perguntando: o que tem Padre Pio comigo? Por que ele, fez o José Daniel vir até aqui? Bom, fui até lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ali naquele lugar eu entrei e permaneci de joelhos por 7 horas sem me levantar. Chorava e rezava. Chorava e rezava. Depois, ao sair de lá, eu fui conhecer o quarto dele. Passei pela cruz, onde ele teve a transverberação. Ele recebeu a chaga do coração. E depois, quando eu fui para o quarto dele, eu vi aquela cama, um pequeno guarda-roupa, tudo muito simples. E ali Nosso Senhor falou para mim: desapega de tudo que você tem, do que você é. Deixa teus planos para trás e faz aquilo que eu estou te pedindo. Eu voltei de lá decidido a fundar a Fraternidade São João Paulo II. Foi após a minha ida a Pietreutina, a San Giovanni Rotondo, que eu voltei para fundar. Sempre Padre Pio ia me dando sinais, sempre. Primeiro ele colocou a Maria José na minha vida. E a Maria José tinha uma relíquia de 1º grau dele, que falei: me dê um pedacinho dessa relíquia, eu quero muito. Ela nunca me deu. E eu carregava esse desejo no meu coração, queria muito ter uma relíquia de São Pio. Mas imagina, não era franciscano, uma comunidade que estava iniciando. Quando que nós íamos ter uma relíquia de Padre Pio, não é? O tempo foi passando. O ano passado eu recebi uma relíquia de 2º grau do Padre Pio. Fiquei numa alegria que vocês não têm noção. Foi uma amiga lá de Curitiba quem mandou para mim. E aí eu fui no retiro da Irmã Zélia esse ano. Encontrei o Padre Tiago lá. Quando eu cheguei no retiro, tinham 4 relíquias. Uma era um cabelo do Padre Pio, e a outra era um pedaço de um dos manípulos, dos lenços que se colocavam do lado, no peito do Padre Pio, por conta da transverberação. Peguei a relíquia, beijei, falei com o Padre Pio, estava pregando, terminou a pregação, o Padre Tiago estava lá, ficou olhando para mim e disse assim: padre, eu preciso falar com o senhor. Aí ficamos numa sala fechada e ele me disse assim: tem uma presença muito forte junto com o senhor. Ele disse assim: o seu coração é do Padre Pio. Padre Pio está junto com o senhor.
E eu fiquei impressionado porque ele não sabia absolutamente de nada da história da fraternidade. Eu me emocionei muito. E ele disse para mim assim: eu não queria te dar a relíquia, porque tem pouquíssimas delas, não se encontra mais relíquia de Padre Pio, são raríssimas. Mas Nosso Senhor pediu, disse que o Senhor precisava sair daqui e eu precisava te dar uma relíquia. Eu não tenho agora. Ele é o representante da causa dos santos aqui no Brasil. Ele disse: eu vou preparar e vou lhe dar. Aí eu disse para ele: padre, meu instituto religioso está completando 10 anos. E ter uma relíquia do Padre Pio, eu sei que é uma confirmação daquilo que Nosso Senhor quer para nós. E aí eu entendi que eu precisava vir para cá, que nós somos sim, nós somos uma obra de Deus sim, que está confirmada, porque não é uma obra de um dia, nem de 2, nem de 3. Nós estamos completando 10 anos. Eu não sabia no início se nós íamos conseguir viver 1 ou 2 anos, mas Deus não deu 1, nem 2, nem 3. Quando nós vimos, chegou o tempo de 10 anos. E com 10 anos nós vamos oferecer para a igreja os primeiros frutos. E os primeiros frutos são os irmãos que vão fazer a sua profissão perpétua, que vão dizer que são totalmente de Jesus, através da Virgem Maria, e que vão entregar a sua pobreza, vão viver a castidade e a obediência para a salvação dos homens e para a santificação de toda a igreja. O Senhor nos deu sinais, o Senhor nos colocou esses santos e disse para nós: olha, mirem neles e busquem a santidade através deles. Amados, quantos sinais fortes! O que é que mais Jesus precisa fazer para nós? O que é que mais Nosso Senhor precisa fazer para te motivar? O que é que mais Jesus precisa fazer para você entender qual é a tua missão no meio do mundo? Entenda, Nosso Senhor não precisa mandar anjos aqui não. Nosso Senhor sequer precisa fazer como Ele fez comigo. A gente só precisa entender uma coisa: nós que somos capazes de entender quando vem a chuva ou quando vem o sol, temos que saber entender os sinais dos tempos. E o que o Senhor nos pede agora é: ide, vão evangelizar e vão viver o batismo de vocês no meio do mundo, para santificar e para levar os homens a Deus. Não de qualquer jeito, com o mesmo amor, com a mesma caridade, com o mesmo desejo de estar unido a Jesus na cruz que São Pio de Pietrelcina teve. Que ele seja modelo para a nossa comunidade de profundidade no amor de Jesus. São Pio era outro amante de Jesus eucarístico. E na fraternidade, tudo começa aos pés de Jesus sacramentado e tudo termina aos pés de Jesus sacramentado. Que São Pio de Pietrelcina interceda por você, que ele te acolha como filho dele e que você tenha uma vida digna, para que você possa ser capaz de receber o reino dos céus. Amém? Quem crê nessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem aceita essa palavra, vai ficando em pé. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Força! Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Só vocês. Enche-me de ti até transbordar. Para que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver.
Canta forte, diga: eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar.